Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Simétrico Talks. Hoje vamos falar sobre mineração. Estamos aqui com um engenheiro de Minas, estudante, não, finalizei, é licenciado, né? Engenheiro, Engenheiro, licenciado. licenciado em Engenharia de Minas pela Faculdade de Engenharia da Universidade de Agostinho Neto, a melhor universidade de Angola. E vamos falar sobre mineração para tu que és estudante de Minas, que é estudante de para perfuração e produção. Para você que pensa em seguir a carreira de engenharia, fica atento ao vídeo, subscreva o canal e partilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Sem mais demora, vamos começar a falar sobre o que nos trouxe hoje, sobre minas, sobre mineração, sobre engenharia. Nada melhor do que começarmos por apresentar o nosso convidado de hoje. O nosso convidado é o Adilson Lemos. Adilson, como estás? Muito obrigado, Telmo. Eu sou Adilson Salomão José Lemos, sou sim engenheiro de Minas, já não estudante, graças a Deus. Terminei também pouco tempo, no mês de setembro, dia 27, foi a minha defesa, na Faculdade de Engenharia da UAN, a melhor universidade sim, do país. E tenho 27 anos de idade, farei agora 28, no dia 28 do mês de janeiro. Já estou a envelhecer. E gostei muito do convite, estou aqui para poder partilhar do conhecimento que eu tenho sobre mineração local ou fora do nosso país, dar assim, algumas dicas para os colegas todos que estão a ingressar agora a essa área, que estão no âmbito de conclusão do seu curso da Academia Superior em Mineração. Então estamos aqui que é para poder dar uma visão. Antes de começarmos a falar sobre o tema, eu gostaria de saber primeiro sobre ti, sobre como é que começou esse gosto por minas, se sempre foi o que quiseste fazer. Então, como é que entra o mundo das minas para a tua vida? É muito bem. Olha, eu sempre tive o sonho de me tornar engenheiro de construção civil, engenheiro de obras públicas, que é aquele responsável das obras, estradas, pontes, e não só no âmbito da construção civil. Tanto é que eu, no ensino médio, fiz o curso de construção civil no Instituto Médio Politécnico de Cacoaco. E depois o sonho foi, ou era naquela altura, entrar para a Universidade Agostinho Neto. Eu, na altura, não conhecia uma outra universidade do Estado, não tinha condições para pagar uma universidade privada, então o sonho era mesmo entrar na UAN. Fiz o preparatório também em Cacoaco, no Albert Einstein, que é um dos melhores preparatórios de lá de Cacoaco, Por essa acaso sim. publicidade. É. Então, quando eu me inscrevi para o teste, eu inscrevi-me em duas opções, nós chamamos aí opções. A primeira foi mesmo construção civil e não sabia qual poderia ser a segunda. E normalmente existem responsáveis de triagem lá no âmbito do exame de acesso. Lembro-me que uma das senhoras sugeriu-me a fazer Minas, que eu, como minha segunda opção, por ser um curso ligado à terra e tem um pouquinho de ligação com a construção civil, porque também interessa com a terra, a construção civil. Então, inscrevi-me para esta segunda opção, que é engenharia de Minas. Antes não conhecia nada de mineração, não sabia o que era. Na altura eu até pensava que fosse, como muita gente pensa, mina, explosão, Ok. essa coisa toda. Então fiz o teste, feliz ou infelizmente passei na segunda opção, reprovei na primeira, que é a construção civil. Reprovado, tipo, tive uma nota baixa Que não que não permitiu permitiu acesso aceder à a essa primeira. vaga, porque a última nota foi superior à minha. Ok. Normalmente funciona assim na universidade. Mas, graças a Deus, a minha nota deu uma ingressão ao curso de Minas. Entrei, comecei a fazer, não sabia nada, mas os dois primeiros anos de faculdade, na engenharia principalmente, as cadeiras são quase as mesmas para todas as engenharias, exceto a informática tem uma outra diferente, senão a maioria são a mesma. Então, estudei com pessoas de construção civil, de telecomunicações, então foi uma interação geral, uma interação mútua. Depois, para o terceiro ano, é onde começamos a encontrar especializações do nosso Ok. curso. Foi aí que eu comecei a conhecer mais sobre mineração. Confesso que apaixonei-me por essa formação. Não foi algo do sonho, mas agora é um sonho que eu estou a viver, porque sinto que é o melhor curso agora de engenharia, Que sinto que é podias o ter feito, né? melhor. Yeah. Fiz muito bem, o Deus fez muito bem em levar-me àquela senhora que me atendeu na altura, em sugerir-me o curso como segunda opção. Hoje em dia dou-me muito bem com essa formação. E foi crescendo, fui desenvolvendo, fui lendo sobre o curso, tendo cadeiras ligadas ao curso no terceiro, quarto e quinto ano. Apaixonei-me, tanto é que eu gosto, mas
da especialidade de tratamento de minerais, depois vamos falar mais para frente sobre isso, porque há um processo todo para termos, por exemplo, um diamante bonito em nossas mãos. Nós só vemos o resultado. Sim, só vemos o produto acabado, há um processo todo para termos isso. E dentre estes todos os processos, tem um que é o processamento, que é a área que eu sinto que é a mais bonita, a mais sensível também da mineração. Então, em suma, foi esse, resumidamente, foi esse o meu percurso. E agora, para início de conversa, o que é minas, o que é mineração, o que é engenharia de minas? Nós, quando ouvimos falar sobre minas, o que nos traz, o que nos vem à cabeça é basicamente explosão, como disseste. Exatamente. Principalmente por causa da nossa herança recente de, sei lá, conflitos, Guerras e tudo mais. Então, para muita gente, Minas é só isso. Ou Minas é isso. Exato. Então, para aqueles leigos como eu, que quer saber mais sobre a área, o que é Minas, o que é mineração, qual é a diferença entre ambos? Ok, muito bem. Para dizer que engenharia de minas é um dos ramos da engenharia que tem a ocupação de aceder aos recursos naturais, extrair os mesmos recursos de modo a valorizá-lo e na aplicação das indústrias de mineração e não só como produto acabado. E para esse efeito é necessária a junção de várias disciplinas ou ciências que ajudam na recuperação desses mesmos minerais, que é a geologia, a física e a química. Agora, a mineração é toda a ação que acontece nesse ambiente. No processo. Exatamente, nesse processo de extrair, de encontrar o bem mineral, todo esse recurso que nós encontramos na natureza com valorização econômica, esse nosso bem mineral. O processo todo de encontrar esse bem mineral, recuperar, valorizar e torná-lo específico de acordo com o mercado exige, este é o ambiente de mineração. Agora, a mina é o recurso, são os recursos. A palavra mina, na verdade, veio do conjunto mineral e resumiu-se como mina. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Estamos a falar de mineral, estamos a falar de mina. Por isso é que o curso é engenharia de mina. Estamos a falar de engenharia de minerais ou da mineração toda, que é o ambiente. E esse curso aqui na Faculdade de Engenharia da Universidade de Agostinho Neto é novo? Como é que está o mercado? Como é que é? Olha, o curso já funciona há algum tempo atrás. É um dos cursos Mais antigos? primários, sim, da Faculdade de Engenharia. Não é tão novo assim e já tem muitos licenciados dessa área, tanto é que o nosso ministro atual, o Diamantino de Azevedo, foi licenciado na Faculdade de Engenharia, também foi professor de lá, e muitas outras entidades do nosso país também foram estudantes da nossa faculdade. Então, já funciona há mais de 30 anos. E por que acha que o curso não é assim tão difundido? Porque para nós que estamos de fora, né, parece que muita gente não tem acesso a essa informação, ou se calhar tem distorção de informação no que diz respeito à engenharia de minas propriamente dito. Para quem, por exemplo, vai para a faculdade de engenharia, a primeira coisa que eu vejo que as pessoas pensam é engenharia de petróleo, ou engenharia informática, Engenharia mecânica. engenharia mecânica. Sim. A engenharia de minas ainda é uma coisa muito alheio àquilo que as pessoas pensam. Por que acha que é um pouquinho não é tão difundido Essa assim? restrição de informação. É. Olha, eu por acaso falo de mim, principalmente. Eu não conhecia nada de engenharia de minas, conforme eu já expliquei. Era bem mais fácil conhecer de mineração para o pessoal que fez ciências econômicas, químicas, físicas e biológicas, desculpe, porque tem a cadeira de geologia. Agora, o pessoal todo que faz um curso técnico, raramente que não é uma geociência, não terá cadeira de geologia, então fica alheio sobre a mineração. E só para também realçar, é um ramo ou uma profissão muito restrita a nível do país. É mais fácil nós sabermos sobre o petróleo, primeiro é que tem a economia, tipo, dá a economia mais alta a nível do país, mas por isso é que é mais fácil nós sabermos de petróleo do que propriamente de diamante. É mais restrito, mineração, tem mais dificuldade de aceder a esse ambiente e consigo dizer que este seja um dos motivos que faz com que o pessoal não conheça sobre mineração. E outra coisa também é a informação que não chega. Nós temos muita dificuldade de acedermos às informações. Graças a Deus agora estamos com as redes sociais, né? Que é um meio mais fácil de levar a informação a casa, ao pessoal. Mas antes não tínhamos isso,
ou não tínhamos esse ambiente todo no nosso país. E como a informação já era difícil de chegar sem o ambiente digital, foi mais difícil ainda. Nós éramos preparados aos nossos pais que é para fazer um curso técnico que é mais conhecido como construção civil, mecânica, porque são coisas do dia a dia. Tu encontras construção civil em toda a parte de Angola onde vais, encontras a construir uma casa, tu encontras um mecânico a arranjar um carro, tu encontras um eletricista. São coisas que tu vês, vives no dia a dia. Mas tu não encontras uma mineradora aqui em Luanda, por exemplo. Tu não encontras uma mineradora em Benguela. Mas tu encontras uma mineradora, desculpa, na Lunda. Obviamente que o pessoal do leste conhece mais cedo a mineração em relação a nós de Luanda. Então, são essas informações que não chegavam, que faziam com que o pessoal não conhecesse sobre engenharia de minas. Mas penso que agora, por causa do número que está a crescer dos licenciados, dos meus colegas engenheiros, profissionais da área, o pessoal tem estado a ter mais informações a respeito e com a ajuda também desse podcast, já agora assistam, vão ter mais uma noção sobre mineração. Agora sobre os processos que os mineiros passam até chegarem, até se formarem um produto final, até se formar o produto final. Como é que acontece? Como é que começa? Começa antes da própria exploração, ou depois, ou durante o processo? Então, como é? Muito bem. Olha, o processo todo, né, para termos o resultado do diamante, que é o resultado bonitinho, passa em várias etapas. A primeira etapa é nada mais nada menos do que a descoberta. Nós precisamos saber que nesse subsolo, por exemplo, a X profundidade tem diamante. Esse é o primeiro processo. E nós em mineração chamamos isso de prospecção. Prospecção. Exatamente. Prospecção, pesquisa. Este é o processo inicial, é o processo da descoberta do jazigo, do depósito, da zona com formação de minerais. Depois disso, depois de nós descobrirmos, não, tem minerais a X profundidade, tem uma quantidade de X tonelada a Y profundidade, nós vamos conseguir criar, então, primeiramente, só para realçar, precisamos saber se encontramos um mineral, que é a prospecção, que valor econômico esse mineral vai nos trazer após a sua extração, porque esse processo todo é muito custoso. Então é necessário fazer, nós chamamos de avaliação técnica e econômica, IVT, estudo de viabilidade técnica e econômica. E esse processo todo faz parte também do âmbito da prospecção. Depois de nós termos essa informação, conseguimos então criar um projeto de acedermos a esse mineral que achamos que está a X profundidade. Então, esse é o projeto de extração, que é o desmonte ou a desagregação do mineral encontrado a X profundidade ou à superfície para termos em nossas mãos. Esse é o projeto de extração, é a segunda etapa. Então, entre as maquinarias e tal. Exatamente. Nesse projeto, nós vamos dizer, olha, a nossa mina terá um tempo de vida de 60 anos. Nós vamos criar uma mineração a céu aberto, porque existem mineração a céu aberto e mineração subterrânea. A céu aberto é aquela imagem que nós vimos como um funil, uma banheira que vai afunilando em função da profundidade. E a subterrânea é mesmo como um túnel, tu tens galerias, que são as aberturas horizontais, em que vai manuseando as máquinas que é para tirarmos o mineral. Então, para escolhermos que tipo de projeto vamos aplicar, tu precisas saber a que profundidade está o mineral, por isso é que se estuda a primeira prospecção, e mediante os capitais também, vamos escolher, não, a profundidade está X, e se eu remover, conseguirei ter bons lucros, então vamos aplicar a mineração subterrânea, quando está em grandes profundidades. Agora, em pequenas profundidades, mais ou menos a 200 quilômetros para cima, podemos fazer um céu aberto, que é aquela banheirazinha. Então, esse processo chama-se projeto de extração, em que nós, os profissionais, vamos criar o projeto todo, escolhemos o tipo de lavra, nesse caso, que é o mesmo tipo de mineração. Vamos escolher quais são os capitais humanos que vamos trabalhar, quais são os equipamentos que vamos utilizar, quanto tempo a nossa mina vai difundir, ou vai desenvolver-se, nesse caso, e esse processo todo. Depois vem uma terceira etapa, que é o processamento ou beneficiamento, porque na segunda etapa nós temos o projeto, escolhemos a máquina para poder desmontar, porque existem vários tipos de máquinas em função da especificidade da rocha, que é o material que vamos encontrar no solo. Então escolhemos o tipo de máquina, dimensionamos as máquinas, o pessoal que vai trabalhar e toda a engenharia possível. Nós vamos agora, depois de extrair o material, precisamos processar esse material. O que é processar? É lavar.
Nós vimos muito nas imagens dos garimpos de diamante, depois tiram o cascalho, ficam com uma espécie de bateia a fazer esse processo todo. Chama-se que bater? Bateia, Uhum. um nome técnico é bateia, mas podemos aqui chamar de peneira, Peneira, ok. principalmente, sim, para podermos, aquela atividade toda que o pessoal tiver a fazer com a bateia, chama-se processamento ou lavagem do mineral. Tecnicamente, nós utilizamos uma mini indústria de processamento e essa indústria depende das características do mineral. Tu não vais aplicar Uma indústria produtos para. Ok. químicos que não separam o diamante do cascalho. Tu tens Ok. que saber que, como o diamante é sensível, tem a ligação com a luz, precisamos utilizar, por exemplo, uma mesa com gordura, precisamos utilizar uma outra separação. Então, tu tens que conhecer o mineral, as características do mineral e escolher o tipo de processamento a utilizar. Nós, em mineração, chamamos de separação, porque tu extrais o mineral do solo, aquele material chama-se tal qual você encontrou no Uhum. solo, mineral tal qual. Mas quando tu extrais, tu não vendes o tal qual. Caso alguns, existem alguns casos que fazem, mas no, Exceções, né? sim, algumas exceções, obrigado. Mas no geral, tu não vendes o tal qual precisa ser tratado, precisa ser separado a parte boa da parte não boa. É como as nossas mães quando Uhum. compram fuba, né? As nossas mães não cozinham o fungo tal como compram a Uma fuga, fuba. ok. Elas peneiram e a parte mais grosseiras elas deitam e as mais finas acedem à peneira, às dimensões da malha e aqui se cozinha, que fica mais filtrada e mais Uhum. limpa. É o que acontece, só que em outros processos. Yeah, yeah. Boa Então, analogia. então essa engenharia toda também acontece na terceira etapa, que é o processamento. Depois dessa etapa, tu tens o diamante ligeiramente mais separado possível das impurezas e organizas ele para a especificação do mercado. Porque o mercado quer um diamante ligeiramente mais limpo, sem impurezas, mais brilhante. Mais brilhante. Então é necessário aplicar as engenharias todas do processamento que é para torná-lo brilhante. Só antes de continuarmos, mineração é só sobre diamante? Não, não, não. Mineração é sobre todos os minerais Ok. que a tabela periódica nos Mas o oferece. mais comum é o O diamante. mais comum é o diamante, o que tem maior abundância no nosso país, também com petróleo nesse caso. Então, por isso é que quase que só se ouve mineração de diamante, porque em minas de grande projeto no país são mais diamantíferas, que é o Catoca, agora o Luele, Uhum. Chitotolo, Uhum. entre outras minas. Agora, existem também outras, existe mineração de ouro, existe mineração de cobre, de alumínio, de ferro, de carvão e outros minerais. E desses que citou, qual que. Não sei se, né, obviamente que não experienciou todos, mas teve conhecimentos enquanto estudante ainda. Exatamente. Qual que dá Que rende mais. mais? Não, rende mais não. Primeiro o que mais gostas e depois o que rende mais, Olha, eu gosto de mineração. em termos gerais. Eu gosto de mineração em termos gerais. Agora tenho contato com a mineração de diamante, Uhum. mas eu gostava de ter contato. Eu defendi um tema que fala de mineração do nióbio, que é um metal extremamente raro. eh, Tem uma aparição pouca a nível mundial. Nós provavelmente estamos em sexto ou quinto lugar de formação desse mineral ou metal e nós apresentamos contribuições para características metalúrgicas e um exemplo de como vai acontecer a engenharia de processamento desse metal, a separação dele com outros minerais que acompanham. Podes falar um pouco disso? Poderei É. sim. Então, eu estava trabalhando nisso também, se Uhum. tivesse a oportunidade, porque encontra-se um depósito na Huila, que é o depósito de Bonga, na província de Bonga, no município de Bonga, província da Huila, desculpe. E nós fizemos esse trabalho, eu não defendi sozinho, defendi com um colega, o Vanilson Cabenda, já agora um abraço ao engenheiro Vanilson. Nós trabalhamos na cadeira de tratamento, isso também já é uma outra história, mas eu poderei falar assim de forma resumida. Nós trabalhamos na cadeira de processamento, que é a área que eu mais me apaixono, que eu mais aprecio na mineração. Das áreas que eu expliquei, Tá de processamento? sim, a de Ok. processamento eu tenho mais inclinação, então eu defendi nisso, que é o normal. Nós aqui não temos especialidade quase no nosso país, então vou falar mais da nossa faculdade onde eu estudei. Uhum. Então, as especializações são os temas que os estudantes se sensibilizam se quer para defender. Uhum. Então, quem defende num tema se especializa nesse. Nós fizemos em preparação de minerais, automaticamente somos especialistas ou tratamentistas. Uhum. Então, nós trabalhamos com o nióbio, que é um metal muito raro, e
ele é um metal para a dinâmica futura do nosso país, dará muito desenvolvimento. A maior produção está no Brasil, no, como é que é o nome do estado? Nas Minas Gerais, está no Brasil, e o Brasil produz atualmente, está a produção mais acima, mas o depósito do Brasil, comparando com Angola, não tem muita diferença. Então, nós apresentamos os prós e contras para a aplicação desse projeto e mostramos que também podemos produzir e está quase ao mesmo nível da produção do Brasil. Fizemos o processo, só para termos uma noção, o próprio nióbio daqui em Angola não encontra-se só o nióbio assim, acompanhado de óxido de fósforo, é acompanhado de alumínio, e esses minerais também podemos retratá-los, que é para podermos ter assim um desenvolvimento econômico abrangivo. Então não vamos só ficar de diamantes, podemos viver também de nióbios, de óxido de fósforo, que são minerais que podemos utilizar para o desenvolvimento dinâmico das tecnologias que o nosso país precisa, né? O que nós mais ouvimos é que o nosso país é rico em minerais. E há muitos minerais, há muito potencial ainda a ser explorado. Como é que vês o setor atual da mineração em Angola e quais são as perspectivas que tens, por exemplo, em 10 anos? Olha, a mineração em Angola está a crescer, desculpa, está a crescer, tanto é que foi agora inaugurado, está há um ano esse projeto, a título institucional, a mina de Luele, que é a mina com maior porte atualmente no país. E cientificamente falando, nós, em termos de reserva de diamantes, só exploramos ainda 40%. Significa que estamos no âmbito de desenvolvimento, de exploração. Nós vamos falar mais de diamante porque ele aparece Sem problemas. com maior Regularidade. dimensão e regularidade. Só para tu veres também, economicamente, temos recursos que conseguimos render mais com o diamante. Como os outros minerais ainda não estamos, por exemplo, o nióbio nunca se explorar aqui em Angola, é necessário uma engenharia nova e às vezes os investidores têm medo de avançar nisso, só pena de não resultar. Então, o diamante já sabemos que resulta e vende-se mais, então é o que mais aposta-se. Eu consigo dizer que é uma área que está a crescer muito no nosso país. Primeiro, porque estão a ser abertos muitos projetos. A nível, por exemplo, só na Lunda Norte, que é a zona que eu mais frequento, em zonas de mineração, tem mais de 10 projetos de mineração. Mais de 10, porque a Lunda Norte é um ambiente diamantífero, é um lençol aluvional, tem muitos diamantes por aí. Mesmo até debaixo de casas, assim, em zonas, por exemplo, no leito das casas, tu encontras diamante. Então, se nós institucionalizarmos a zona toda, se nós, por exemplo, classificar as Lundas como cidade de mineração, tipo em Brasil, em Minas Gerais, podemos desenvolver ainda mais. E só para dizer que há muita gente, há muitos profissionais a serem formados pelas universidades de Angola, que era uma formação não muito acedida por causa ainda tem muita restrição para trabalhar nessa área, mas atualmente, graças a Deus, temos tido assim uma certa abertura. Eu digo que se derem abertura aos recém-formados, garanto que nós vamos conseguir dar desenvolvimento a esses projetos. Conheço pessoas que já estão nisso, jovens da minha geração de formação, de uma geração mais acima da minha, também já trabalham e têm dado um grande input no desenvolvimento da mineração. Então, consigo dizer que está crescendo. Fica aqui a informação para aqueles que podem fazer mais, por jovens que querem ajudar a Angola a crescer nesse setor. Exatamente. Agora, eu quero trazer a conversa mais para o âmbito também estudantil. Exato. Quem estuda bem não tem nem essa noção do quão bonito é. E é necessário, Demo, só para poder ajudar novamente, é necessário que nós tenhamos mesmo essa dinâmica de passar informação ao pessoal, porque muitos dos nossos colegas que estão no âmbito da formação não têm muita noção sobre o mundo de mineração. Às vezes nós pensamos uma maravilha, achamos uma maravilha do mundo de mineração, mas depois encontramos situações que podem comprometer o nosso pensamento, não de forma negativa, mas é diferente do que você sonhou. E eles não têm culpa, porque às vezes é quem traz a informação, é aquilo que eu disse, é nos trazer a informação. Nós ficamos cegos em aprender as cadeiras, em eliminar as cadeiras e não temos
às vezes, A preparação. exato, a preparação profissional, que também não é culpa dos estudantes, só para não levarmos no âmbito político. Agora, o que eu poderia é deixar assim, algumas dicas sobre, não sei se já posso agora, Não, vamos ter aguardamos. tempo para isso, vamos ter tempo para isso. Vamos ter tempo para isso. Por agora eu queria, mas é... Pode. O Adilson Lemos, convidado aqui, ele utilizou um termo que é estudar bem. E aí eu quero saber o que quer dizer com estudar bem. Pode responder. Exatamente. Muito obrigado pela pergunta. Quando eu me refiro a estudar bem, é mesmo não estudar, porque existem, nós como estudantes, eu já não sou, né, atualmente, mas eu vou me incluir a esse grupo, porque Não, mas nós estudamos tenciono fazer o mestrado, e estudante hoje é estudante para sempre. sempre. Então, nós como estudantes, temos, depois de um tempo de academia, temos a pretensão de só eliminar as cadeiras, só pena estamos cansados, terminamos o que já começamos. Isso não é estudar bem, isso é estudar para eliminar a cadeira. O estudar bem é mesmo estudar a cadeira, entender e depois de eliminar, conseguir falar da cadeira estritamente a 50% ou 60% do que você aprendeu. Isso é que para mim é que é estudar bem. É ter uma conversa dessa, Exatamente. sem ter que procurar nos livros. Grandes apoios que é para poder desenvolver a informação. E outra parte do estudar bem, mesmo nós não termos assim alguma informação trazida pelos nossos professores sobre o mundo, porque os professores às vezes trazem sobre o mundo profissional, mas não desenvolvem muito. Às vezes também não é culpa deles, mas não sei também são de quem. Não desenvolvem muito sobre as informações profissionais, mas eu acho que poderia... Também porque, desculpa só te cortar, porque muitos professores nunca trabalharam. Tem professores que não trabalharam na área em que eles lecionam. São poucos. Eles estudaram, foram bons estudantes. A faculdade, por serem bons estudantes, deu uma oportunidade. Exato. Começaram como assistentes. Exato. Foram para o concurso público e se tornaram professores. Muitos nem têm essa questão prática que faz diferença. Não, mas pelo meu curso, a minha formação de engenharia de Minas... É inadmissível. Não, é admissível, mas a admissão é um número muito reduzido. Tu podes encontrar em 10 pessoas, 2 não passaram pela mineração, mas conseguem falar. Só que às vezes a mineração é um ambiente com muita restrição nas informações. Okay. Às vezes os professores, eu sinto assim, que os professores sentem-se um pouco com restrições para desenvolver certas informações, porque a vida de mineração, o ramo da mineração, por ser um dos fios econômicos do país, então tem muitas restrições. Mas eu acho que nós, os estudantes, podemos desenvolver mais por meio das redes sociais. Por exemplo, o LinkedIn é uma rede social que praticamente é de publicidade profissional, em que pessoas que já trabalham na matéria criam conteúdos sobre o que eles trabalham. Eu conheço muitos, sigo muitos, sou conectado a muitos. Eles desenvolvem informações em que nós, estudantes ou pessoas que estão nesse percurso, podem aceder para poder ter mais informações. O que acontece é que, às vezes, nós não estamos muito ligados ao fio digital. Muitos de nós, infelizmente, não conhecemos o LinkedIn. Desculpa-me se estou a ser muito rude. Não, é verdade. Não conhecemos o LinkedIn. Eu gostava que nós, estudantes, poderíamos ver mais principalmente antes da UAN, pelo mundo digital, sim. Porque o digital é o novo caminho a nível global. Nós não podemos estar isentos a isso. Somos forçados a estar, porque se nós não nos igualamos ou equiparamos ao mundo profissional no ramo de desenvolvimento, estaremos muito atrás. E o nosso país já é muito mal falado nesse quesito. Então, nós, os jovens, a força motriz do país, é necessário estarmos ligados a isso. Então, esse é um conjunto do estudar bem. E eu, graças a Deus, me juntei com muita gente que me deram muita garra para que eu consiga ter minimamente esses apoios, essas informações. E no pessoal que também se aproxima a mim, eu consigo passar uma outra informação sobre o estudar bem. Estudar bem. É sobre isso, é sobre estudar bem. Estudar bem também tem a ver com isso, tem a ver com conexões, tem a ver com as coisas que nós sabemos sobre os cursos que não passam na faculdade. Exatamente. Acho que, como estudantes, temos que ter uma cultura geral e restrita do nosso curso. Quando digo geral, é que não é só aquilo que passa nas faculdades. Nós temos que ler sobre, ver os jornais, ver as minas, por exemplo, que vão ser inauguradas, ver essa toda a informação
é que faz a diferença dos bons estudantes dos estudantes excelentes, né? Exatamente. Então, não é só tirar boas notas, não é só Bater as bater as cadeiras. cadeiras, É uma frase muito utilizada na nossa faculdade. não é só bater as cadeiras, é necessário também que tenhamos domínio sobre aquilo, que todos os dias nos preocupemos em ler, em capacitar-nos e fazer a diferença naquilo que nós queremos para nossas vidas. Né? Exato. Queremos ser bons profissionais, vamos para as faculdades para sermos bons estudantes e não podemos ser só aquilo que o Mário Sérgio Cortella diz, estar no possível. Exato. Até porque, desculpa por te interromper, Não, pode falar. as faculdades, as academias não nos dão tudo. As academias nos dão conhecimento. Nós vamos à busca de conhecimentos e valores, que é para podermos desenvolver as nossas habilidades. Porque, em suma, todo mundo tem alguma habilidade. Só precisamos estar numa academia para nos acordar dessa habilidade, desenvolvemos. E o âmbito do desenvolvimento está ligado ao aparato todo que acabaste de dizer, e principalmente às formações. Então, por vezes, eu tenho constatado muitos colegas, pessoas que eu conheço, que têm feito várias formações ligadas à mineração, mas sem um caminho único, sem uma escolha. Eu aprendi com o meu professor, o engenheiro Saturnino, já agora mando um abraço, é alguém muito excelente, é um excelente profissional. Ele diz sempre Foi que... ministro? Não, mas tem o sobrenome. Okay. Então, ele sempre diz que nós não podemos saber tudo, nós não sabemos tudo. É necessário nós sabermos uma coisa e saber bem, que é para podermos ser o melhor naquela coisa. Eu aprendi isso com ele e nunca me esqueci dessa frase. A especialização, não é? Exatamente. Isso? Então, quando tu vais fazer uma formação, não faz só... Hoje, por exemplo, fizeste uma formação de SIG, amanhã fizeste uma formação de micromine, por exemplo, formações ligadas à mineração. Ligadas né? à mineração. Exato. Fizeste gestão de equipamentos e ciclo de trabalho, muitas formações que depois acabas baralhado, não sabes nada, mas tem muitas formações. Tu tens que... dos ramos que eu citei, por exemplo, tu podes dizer, eu gosto de extração, né? que é a segunda etapa que eu expliquei. Então é necessário fazer formações ligadas à extração, estudar mais coisas ligadas à extração, que é para seres bom na extração. Quando fores um dia a concorrer sob uma vaga de mineração, tu tens uma chance de estar mais à frente, sob pena de outros concorrentes também não fazerem assim alguma especialidade. Então são assim algumas dicas que é necessário o pessoal que está ainda em formação para poder ter uma visão sobre isso. Até porque o CV também fica confuso. Exatamente, tu tens um CV de 2 a 3 páginas com muitas formações, mas não dominas bem nenhuma. Nenhuma. Exatamente. Então aí fica a dica, especializarem-se. Eu estou a fazer contabilidade, quero trabalhar no banco, vou fazer uma formação de contabilidade bancária, vou fazer uma formação de compliance, vou fazer tudo ligado a esse setor bancário. Porque o foco é onde eu quero. Exatamente, é necessário ter essa visão. Então, aí fica a dica. Agora, eu gostaria de ir mais para assuntos, né, sobre ti, sim, mas que tem a ver também com a área que é. Onde é que pretende chegar nessa área de mineração? E qual o pico? Para quem faz mineração, qual o pico? Eu acho que o pico é tornar-se diretor. Eu acho, não sei se o diretor, porque o pico ou não pico está relacionado diretamente com dinheiro. Então, eu não sei se o ministro... Nem é necessário eu perguntar se faz muito dinheiro na área. Eu não sei se o nosso excelência ministro ganha mais do que um diretor de operações ou um PCA ou PCG, mas em termos, se quiseres atingir o pico no âmbito de operações, o pico é mesmo o diretor das operações mineiras. É o responsável de todas as operações que acontecem numa mina. Praticamente é o diretor da mina. Agora, se fores mais para o lado administrativo, tu podes ter um PCA, PCG, um ministro. Eu não quero chegar a esse lado administrativo. Eu gosto da operação, gosto da área operacional. Então, eu pretendo ser diretor das operações mineiras de algum projeto de mineração aqui em Angola. Tomara que quando chegues a esse cargo, também tenhas a facilidade para comunicarmos e trazermos de novo aqui no canal. O Assimétricos não vai poder parar. Eu tenho a certeza que não vai parar. Não vai parar. E já agora, Thelma, eu agradeço muito pelo convite,
porque nós temos uma escassez de conteúdos sobre mineração. Eu acho que não tem em Angola algum podcast, vamos agora no âmbito dos podcasts, não tem nenhum podcast que fala especificamente de geociências ou de mineração. Então, o convite do grande Telmo, eu acho que é um princípio, é uma origem, que é para termos desenvolvimentos no âmbito de assuntos digitais ligados à mineração. Espero que não seja a primeira vez. É a primeira de muitas, é a primeira de muitas. Para ser assim, eu gostava de estar aqui, mesmo até nas vestes de diretor, um dia. Vamos esperar, vamos esperar. Está a ficar o compromisso aqui, vocês estão a ver. Então, o meu pico, como na área, eu não quero ficar ou trabalhar na área administrativa, eu gostava de trabalhar mesmo na área operacional, então o meu pico é ser diretor das operações mineiras. E academicamente? Olha, academicamente eu pretendo continuar, pretendo fazer o meu mestrado, porque eu gostava de me especializar em tratamento dos minerais, ser um bom tratamentista. Então, gostava de fazer o meu mestrado e, se possível, em função das oportunidades do doutoramento, e que será mesmo especializações de PhD, nesse caso catedrático. Então, eu quero continuar a estudar, eu gosto de estudar. Formar família? Formar família não tem como, faz parte dos meus sonhos. Por incrível que pareça, eu tenho um sonho de fazer filhos. Engenheiros têm tempo para isso? Não, muito desculpa. tempo. Isso foi só para... Nós, engenheiros de minas, nós temos um dos grandes problemas que nós temos é mesmo no âmbito familiar. Nós não temos muito tempo para acompanhar o processo de crescimento dos nossos filhos, da nossa família no conjunto geral. Em média, ficam quanto tempo lá nas minas? Olha, depende muito do projeto. Há projetos que fazem 3 meses lá, 21 dias aqui, 4 meses lá, 30 dias aqui, 28, 28. Então, depende muito do projeto, do contrato que terás e tudo mais. Eu penso que o maior tempo atualmente é 4 meses. O maior tempo atualmente, antes era 6, agora reduziu-se para 4. Há pessoas que já chegaram a não encontrar a sua esposa em casa porque se foi embora. Então, são riscos. A mineração, como não podemos fugir dessa, dá dinheiro, né? Mas também sacrifício. Sim, tem algum sacrifício que o pessoal às vezes não sabe. Nós precisamos correr por causa de um sonho que queremos viver, de uma vontade que pretendemos para o desenvolvimento do nosso país e de uma vontade para o nosso desenvolvimento também pessoal, né? Então, tu corres esses riscos e como tudo tem benefícios e malefícios. Então é isso. Agora é avaliar, né? São coisas que muita gente às vezes que está a estudar também não tem noção. É necessário que tenha já essas informações para se preparar psicologicamente. Exatamente. E em termos de assim, mulheres, há muitas mulheres, estou a ver pelo tempo que ficam lá, há muitas mulheres também a trabalhar em Minas? Olha, agora já, digo muitas não, agora já é um número maior comparando com o passado, porque foi muito difícil, segundo a história, foi muito difícil a inserção de mulheres nos trabalhos de mineração, porque sofriam muito estigma, esse trabalho é para homens e o processo de estar fechado. Sabemos que a mulher, nós aprendemos, crescemos que a mulher é a gestora de casa, é que faz o processo todo de casa. Então, quando tu encontras uma mulher fechada contigo, é uma admiração para ti. E se não fores alguém com caráter, podes criar estigma para essa pessoa. Então, nem todo mundo aguenta essa pressão e naquela altura tem uma dificuldade de ter mulheres para esse trabalho. Hoje em dia, já há muitas corajosas, agora eu dou muita força a elas, já há muitas, mas preciso ser honesto que é muito mais difícil mulheres aguentarem do que homens. Porque nós, os homens, por exemplo, eu posso tornar a minha mulher grávida ou gestada e depois ela aguenta os 9 meses e eu posso trabalhar na mineração. E ela depois vai dar luz e eu continuo a trabalhar na mineração. Diferente de uma mulher trocando assim as vestes. Não pode trabalhar grávida sobre os... Vai ferir os decretos, vai ferir as regras de trabalho e não só. Então, desde o momento que a mulher atinge a gravidez, tem que tirar um tempo de licença, de maternidade, e já começa a ser diferente para ela, e difícil, não acompanha o processo da mineração. É preciso ter muita garra para depois voltar, porque depois não vai fazer só um filho, vai ter que voltar para fazer o outro. Então, nunca vamos ter um número igual ou quase de mulheres com os homens. Não, os homens estão sempre a maioria. Não é porque nós, os homens, trabalhamos mais, é por causa mesmo desse processo de construção de família mesmo. Exatamente. Agora,
Em jeito, a conversa está boa, mas obviamente que temos um tempo a seguir. Em jeito de conclusão, eu gostaria que deixasses algum conselho para quem quer fazer Minas, para quem quer seguir engenharia, para aquele jovem que está em casa a ver esse episódio hoje e, por exemplo, não sabe de nada que tem a ver com Minas, com engenharia, mas vê um caminho que ele pode seguir. Exato. Eu gostava de deixar um conselho. Primeiramente, eu aconselho as pessoas a fazerem mineração, porque dos cursos da engenharia que nós temos na nossa faculdade, a engenharia de Minas é um curso que tem é mais extensivo para poderes trabalhar na área, porque nós temos muitos projetos mineiros aqui em Angola. É difícil, não é fácil atingir a esse ambiente, mas se as coisas mudarem, desculpe, terá mais facilidade, desculpe, de um engenheiro, por exemplo, mecânico, trabalhar na sua área do que um engenheiro de Minas, porque temos muitos projetos de mineração. Então, eu aconselho a fazer. Outro conselho que eu podia deixar é mais para o pessoal governamental, se é que vão apanhar esse conselho, Vamos. é podermos institucionalizar as instituições, passo o termo, nas províncias onde tem maior concentração de minerais, tipo o leste, Lunda Sul, Lunda Norte. Poderíamos alocar instituições, ou as faculdades de engenharia poderia ter um polo nessas províncias em que o estudante, quando sai desse perímetro de escola, não precisa andar 40 quilômetros para chegar a uma mineradora. É mais fácil. Eu posso sair da escola hoje para termos uma prática numa mineradora, depois voltar no mesmo dia. Eu acho que vai dinamizar mais o processo de viver localmente ou in loco essa vida acadêmica. Agora, para o pessoal que também quer fazer, eu volto a dizer que aconselho a fazer, mas é preciso termos um fio de pensamento, uma especialização muito cedo, usarmos melhor as redes sociais, seguirmos pessoas que já trabalham na matéria, falar com pessoas que já terminaram, que podem nos dar algum subsídio, ter mais formações ligadas naquilo que você quer fazer. E também passo uma dica aos professores de ensino médio. Por exemplo, eu já trabalhei como professor, já agora deixa passar essa visão. Eu, por exemplo, quando trabalhava como professor, já trabalhei até o ensino médio, mas terminei na nona classe. Sempre que terminasse o ano letivo, eu tinha um dia ou algumas horas do meu tempo para conversar com meus estudantes naquilo que eles querem fazer após o término da nona classe para atingir o ensino médio. Então, eu acho que será uma boa dinâmica para os professores de ensino médio do último ano poder saber, porque muitos não sabem, muitos vão pelo incentivo dos pais, outros familiares, outros por amigos, depois acabam se apaixonando ou detestando a escolha. Então, é necessário que os professores consigam passar um fio lógico, porque as pessoas têm minimamente mais noção do que eles, sobre as saídas, caso escolham alguma formação, quais são as formações que eles podem começar a fazer quando começarem a fazer essa escolaridade. Então, eu acho que seria muito importante e seria mais capacitado os estudantes terem essa visão. Então, em partes, são esses conselhos que eu dei, formações, principalmente o inglês. É necessário que o engenheiro, não obstante ser de Minas, é necessário dominar muito bem. Acho que um acadêmico em si é necessário dominar o inglês. Então, há formações que nós já podemos começar a fazer quando temos mais tempo. Por exemplo, no ensino médio, nós temos mais tempo, nos primeiros anos de faculdade. Depois, as coisas começam funilando como uma mineração a céu aberto e serás obrigado a mudar para subterrâneo. Então, é preciso que nós tenhamos essa noção, conhecer as coisas que podemos já agora fazer para depois estarmos mais preparados para enfrentarmos os desafios. Em suma, a mineração é a melhor escolha. É a melhor escolha. Um livro. Olha, um livro eu aconselharia a lerem. Eu terminei agora de ler, acho que há 2 meses, um livro de autoria angolana, do pessoal acho que o professor Mateus, são ex-professores, já são reformados. O título do livro é Processamento de Minérios no âmbito diamantífero angolano. Então, é um livro muito bom, fala sobre como é que funciona o processamento do diamante, das minas aluvionais e minas kimberlíticas. Então, para o pessoal que está a fazer, principalmente o último ano, que tem as cadeiras, o quarto ano que tem as cadeiras de tratamento de minerais, é um livro muito bom,
não dispenso a ninguém que esteja a fazer mineração. É um livro de autoria angolana. Presumo que, se entrar em comunicação comigo, eu posso ajudar para quem fornece, ou mesmo pelos alguns professores da faculdade. Então, para mim, é o melhor livro que eu li esse ano. Ou podem deixar também mensagem no... É, sim, podem deixar a mensagem nos comentários da página, Da Aquecimento página. e Talks. Talks. Yeah, e depois nós vamos fazer chegar também. Exatamente. E um livro, né? Já disseste. Sim. Um filme, uma sugestão de filme. Uma sugestão de filme, eu acho que eu sugiro Os Três Idiotas. Não sei se temos Não, já visto esse filme. já vi. Eu acho, Indiano, não é? sim, indiano. Já. Eu acho que todos os estudantes da Universidade Augusto Neto poderiam ver esse filme. É um filme que retrata muito a história acadêmica. São três idiotas que ingressam à universidade, em que dois deles escolheram um curso por pressão dos pais. Um escolheu foi fazer uma formação para cobrir o ex-filho do chefe. Olha, fica uma história muito bonita. Eu sugiro, porque o pessoal Os Três assiste esse Idiotas. filme. É um filme indiano com o título Os Três Idiotas. Um sonho. Um sonho. Eu pretendo ser um bom tratamentista. Eu pretendo realizar um projeto que eu consiga olhar esse projeto a ser aplicado no âmbito de mineração e gerar resultado. Esse é o meu sonho, porque, como o professor Saturnino volta a dizer, alguém que aprendi muito com ele, ele ensinou-nos que o engenheiro é aquele que esteja capacitado para resolver problemas. Então, meu sonho, eu ainda nunca fiz isso, nunca resolvi um problema que eu vi que está a ser aplicado. Já fizemos um, que é o meu projeto final, mas ainda não foi aplicado. Então, o meu sonho é poder viver isso. E se hoje fosse o teu último dia de vida, quais seriam as tuas últimas palavras? É difícil, é difícil. As minhas últimas palavras seriam, primeiramente, perdão, porque, como tudo, eu sou um pecador, né? Eu poderia aproveitar o tempo para pedir perdão por qualquer situação de mal que eu venha ou que eu já fiz no âmbito do meu crescimento, e dizer que eu amo muito os meus familiares, os meus pais. São pessoas que me motivam a continuar a crescer. São pessoas que eu quero vê-los bem e ajudar, porque já deram muito deles no meu processo de crescimento acadêmico e não só. Então, poderia dizer obrigado, mãe, obrigado, pai, obrigado aos meus irmãos, amo-vos muito, queria poder fazer mais. Fiz. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela presença. E para vocês que estiveram aqui também, muito obrigado. Não esqueçam de subscrever o canal, de partilhar para que chegue a mais pessoas e fazer crescer o canal e para que mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Coloquem um like, não esqueçam o like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante e partilhe para que mais pessoas tenham acesso. Então é isso, terminamos e até o segundo vídeo. Como é? Foi, sabe?